Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Família Talks. Vamos começar com as nossas perguntinhas de sempre. Hoje vamos falar sobre o amor. Então, o amor é um sentimento? Eu devo me relacionar com alguém apenas quando eu sinto ou quando me sinto amada? Ou quando eu sinto que eu quero amar? Falar eu te amo é o suficiente para demonstrar esse amor pela outra pessoa? Como que Deus nos ensina a amar? Então, como eu falei, essas perguntas estão relacionadas ao amor. E hoje a gente vai conversar sobre como a gente pode amar mais do que com palavras, né? Amando na prática. Eu sou a Thalita Guimarães e eu estou aqui com os meus pais, Jessé e Suzana Guimarães. Olá, gente. Oi, gente. É isso aí. Então vamos começar do começo, né? Começar sobre o que a palavra diz sobre o amor. E aí eu quero saber de vocês aí que tipo de amor se destaca mais na Bíblia e o que a Bíblia fala sobre o amor. Perguntas bem tranquilas. A Bíblia, ela é o livro do amor, né? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos dessa forma, o evangelista João diz que Deus é amor, né? Então, a Bíblia, ela é amor puro, do Gênesis ao Apocalipse. E a gente vê que é um amor da atitude, é um amor da decisão, é o amor da escolha, é o amor do ir ao encontro do amado, né? É isso que Deus fez conosco. Ele veio ao nosso encontro por nos amar, né? Tanto é que o Evangelho de João 3,16 ele diz isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dos textos que se destaca muito sobre o amor é 1 Coríntios 13, né? Mas ali está se falando do amor ágape, do amor de Deus por nós. Então, é por isso que ele começa destacando de que é um caminho sobremodo excelente, né? Então, se o amor é um caminho sobremodo excelente, eu preciso fazer com excelência e eu preciso dar e trilhar nesse caminho, andar no amor, que é o próprio Deus. Agora, uma das pessoas que é um referencial maior de amor é o próprio Senhor Jesus, né? Que deixou toda a sua realeza, deixou toda a sua glória em favor de nós por muito amor. Primeiro, amor ao Pai e também por amor a nós. Legal. De fato, tem muitas passagens, muitos momentos que a Bíblia fala sobre o amor, e aí o Senhor mencionou, né, Pai, João 3,16, e que é a maior prova de amor de todas, né, tanto do Filho, por amor ao Pai, por amor a nós, de dar a sua vida, quanto do Pai também, né, de dar essa oportunidade da gente poder se aproximar dele, mesmo depois que nós escolhemos nos afastar, né. Então, como que entender esse amor de Deus, entender como nós fomos amados por Deus, Deus Pai, por Deus Filho, pode mudar a nossa forma de amar, nosso modo de amar os outros? É toda a natureza do verdadeiro amor começa em Deus, né? Então, compreender essa forma de ser amado por Deus é o que vai nos dar todos os recursos necessários para amar as pessoas, né? A nossa primeira relação é com Deus, né? Todos os mandamentos eles foram resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, essa consciência de amar, ela começa nessa relação com Deus. Tá, mas e o que não é crente? Como é que fica na vida dessa pessoa essa ação de amar? Cai dentro daquilo que nós trabalhamos semana passada, na repetição de padrões, né? A família, ela vai ser aquele ambiente onde essa pessoa não crente, que não tem essa relação ainda com Deus, ela vai repetir aquilo que ela viu, na forma que foi amada pelos seus pais, né, dentro desse ambiente da casa, né? Então, tem essas duas possibilidades, né? Mas o saber como foi amado por Deus e se sentir amado por Deus faz toda a diferença.
tem também, né, você falou do não crente. E João 3,16 fala que Deus amou o mundo, então ele amou a todos. E ama, né? E ama a todos. Só que esse amor, ele só faz diferença para que a gente também aprenda a amar, porque a palavra diz que a gente só ama porque ele nos amou primeiro. Mas só faz diferença quando o Espírito da verdade habita em nós. Então, eu gosto muito do Gênesis, né, da origem. Então, com a queda, nós nos afastamos de Deus com o pecado. E um dos pecados muito graves que fez a gente se afastar foi justamente se afastar da verdade. Porque foi intencional eu querer não viver na verdade, eu querer não viver nesse próprio Deus. Então, quando isso é resgatado com essa atração maravilhosa de Deus por nós, né? Ele nos atrai com laços de amor, como Jeremias fala. Então, ele nos atraindo com laços de amor, o Espírito da verdade vem habitar, e é isso que me faz amar como ele me ama. Amar o próximo como ele me ama. Agora, ainda no processo de santificação, né? Não da perfeição do amor de Deus. Muito lindo, né? Esse amor é constrangedor. Sim. E aí, então, falando um pouco, né, sobre uma das passagens da Bíblia, do que é o amar e esse amar mais do que com palavras, pai, o senhor consegue ler, por gentileza, 1 João 3, versículo 18, por favor? Diz assim o texto bíblico, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Uhum. Então, o que significa esse amar de fato e de verdade? É o amor da atitude. É aquilo que a gente vem falando, né? A sua mãe citou, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 13, né? Que a partir do versículo 4, a gente se depara ali com atitudes, com fatos reais, né? Ser paciente, ser bondoso, não procurar o seu próprio interesse, não se exasperar, não agir inconvenientemente, tudo suportar, tudo crer, tudo esperar, né? Então, a gente entende que esse amor que faz a diferença, né? Porque, infelizmente, existem muitos amores hoje nas relações, né? Mas esse amor que a gente entende que faz a diferença, que vem do coração de Deus para nós, é o amor da atitude, né? É o amor da ação. Claro que a palavra faz parte disso. É delicioso ouvir da sua mãe, vida, eu te amo. É delicioso ouvir de você, do seu irmão, da minha nora, que me amam. É gostoso. Então, são expressões de afeto. Mas melhor é quando as palavras andam de mãos dadas com as ações, com as atitudes. Né? Algo acrescentar? Não. Tá. E é possível, então, a gente amar sem sentir esse amor, pensando nesse amor prático, né? É possível? Não. O sentimento, ele faz parte, né, da nossa imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, nós sentimos, sim. Por exemplo, quando a gente ama, a gente ouve, quando alguém diz eu te amo, isso gera sentimentos de alegria, sentimentos de aceitação. Então, os sentimentos, eles fazem parte dessa manifestação do amor também, né? Uhum. Só que o amor, ele não é um sentimento. Eu escolho amar. Por isso que Jesus diz assim, que vantagem há em você amar aquele que te ama? Então, eu preciso escolher amar intencionalmente também aqueles que me perseguem, amar os inimigos. Então, isso também gera sentimentos. É uma escolha, mas isso gera sentimento. Eu não quero, mas eu preciso amar. Uhum. Então, é a decisão, a escolha e os sentimentos, eles estão presentes também. Uhum. Concordo. Em número, gênero e grau. Legal. Bom, então, a gente tá falando aqui do amor, né? Obviamente, esse amor mais do que com palavras, principalmente, né, como tá aí
Em 1 João fala, filhinhos, amai uns aos outros, né? Então, o Senhor pede para que nós exercitemos Isso. exercitemos esse amor em todos os nossos relacionamentos. Mas vamos pensar um pouco então agora, mais focado na questão do casamento. Então vamos pensar em duas partes. Primeiro, como então que a esposa, pode amar na prática o seu marido? Esse amor, ele significa se calar sempre? Ou confrontar? O que significa esse amar na prática, da esposa para o marido? Quer falar da mulher ou quer que eu fale? Tá, então eu vou pensar em como o amor que a minha esposa tem por mim me completa como homem, né? Primeira característica que eu admiro no amor da sua mãe, que é essa belíssima senhora que está ao meu lado direito, né? Já sou vó. É verdade. Então sou senhora. É o respeito, né? O respeito que a sua mãe tem para comigo, né? Que, é claro, foi algo que foi sendo construído, até porque, né, todos conhecem a nossa história, começamos muito novos, que esses valores, esses princípios, né, não eram tão bem elaborados na nossa mente e no coração. Mas nesses 40 anos, né, que a gente convive e vive, acima de tudo, esse amor da Suzana por mim é o amor do respeito, e é o amor do companheirismo, é o amor da cumplicidade, né? É o amor da irmã que me exorta, que me admoesta em momentos em que eu manifesto algum pecado, alguma falha de caráter, de conduta. Porque o amar não é só consentir com as coisas do outro. O amar também é colocar limite, é exortar, admoestar. Esse é o verdadeiro amor, né? Tanto é que lá os Hebreus diz, né, que Deus, ele corrige o filho a quem ama. Né? Então, a sua mãe já me corrigiu várias vezes, assim como você e seu irmão, né? E eu entendo que isso é ato de amor também, né? Fora os beijos, os abraços, os carinhos, enfim, os cafunés. Vamos parar por aqui. Gostosas. As comidas gostosas, por isso que esse pânceps, né? Ele nunca diminui, né? E, enfim, o amor da atitude, o amor do diálogo, né? Como já foi dito aqui várias vezes, aqui em casa, a mulher sábia, né, edificou a casa com base em conversa, né? Que às vezes a gente não gostava, mas que contribuiu para o nosso crescimento. Então, esse entender, esse amor da mulher pelo homem. Então, a sua mãe me amou dessa forma prática, né? Sendo também irmã em Cristo, né? Uma atitude também prática do amor da mulher pelo marido é ela se sujeitar ao marido, né? Paulo vai falar sobre isso, sobre ser submissa. Pedro também fala sobre isso. E essa submissão, essa sujeição, ela também é uma manifestação prática de amor. Principalmente quando essa submissão vem como ao Senhor. Então, se eu aprendo a ser sujeita à autoridade de Deus, eu com certeza vou também aprender a ser submissa e sujeita à autoridade do marido, né? Como Paulo diz, primeiro veio o homem, depois veio a mulher, né? E por consequência do pecado, o meu desejo agora é ele que vai governar, ele vai dominar, né? Então isso é uma consequência do pecado. Então essa submissão também é uma manifestação de amor. E eu digo, né, que essa é a maior manifestação de amar da mulher, porque o amar para a mulher não é difícil. Tanto é que a Bíblia não diz para a mulher amar o marido, né? A Bíblia diz para o homem amar a esposa, porque para a mulher amar é muito fácil, principalmente a mulher mãe, por exemplo, né? A mulher mãe, ela vive esse amor sacrificial a vida inteira. E amar o marido, principalmente esse marido que é temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, né? Que é o provedor, que é o protetor, para a mulher não é difícil.
E a manifestação desse amor verdadeiro é essa submissão. E tem também um texto em Tito 2 que é bem interessante, né? Porque lá fala que as mulheres mais velhas, elas vão ensinar as jovens casadas a amar os seus maridos e filhos. Mas uma forma de não fazer a palavra de Deus ser difamada é quando a mulher se sujeita ao marido. Então é um dos testemunhos vivos, é a gente ser sujeito ao marido. E como é que você se sente amada? Calma. Ah, não, eu Vai tô chegar pulando. lá. Calma. Aí o Lucas vai colocar aquele preto agora. Aquele preto e branco. A gente vai chegar lá. Calma. Tem mais algumas perguntas aí. Então, beleza. Todas essas atitudes são importantes, legais, vem agregar aí ao casamento e à família. Mas então, como então pode o amor de uma mulher, de uma esposa, transformar um ambiente difícil? Porque amar num ambiente onde todos estão se esforçando para se amar, né, de acordo com esse amor prático, não é que é fácil, que sempre vai ter as dificuldades, mas é mais fácil, né? E como então exercer esse amor, ou então como esse amor na prática pode transformar um ambiente que é mais difícil, onde os outros talvez não estejam dispostos a amar na prática também? Em Provérbios fala muito da mulher goteira, fala muito da mulher que fala demais. Provérbios também diz que a mulher ela edifica a sua casa. Então, uma das formas de um ambiente conflituoso ou de um ambiente onde o amor não está sendo manifestado é quando essa mulher ela tem palavras de docilidade, de amabilidade. É quando a mulher se cala. Então, o silêncio da mulher, muitas vezes, ela vai trazer uma tranquilidade nos conflitos, a palavra branda que vai desviar o furor. Então, isso é que é o maior desafio da mulher. É quando ela precisa se calar. Pedro vai dizer que quando o marido, por exemplo, não obedece à palavra, a mulher vai ganhar esse marido com um bom procedimento e calada. Então, aí é o momento de você só testemunhar, mas de uma forma intencional, mas mais levado pelo Espírito. Porque aí vem também um espírito manso, tranquilo, não com enfeites, né, externos, mas com a docilidade que a mulher foi criada por Deus. Então, é assim que ela vai ajudar esse ambiente, que não tem essa manifestação do amor. Eu penso que uma das coisas, assim, para ser mais prática, fica calada. Só tem o bom procedimento. Como que é esse bom procedimento? Abraça, beija, diz que ama, prepara uma comida gostosa, não olhar com julgamento. Então, esse é o momento dela aquietar o ambiente com essas atitudes. Porque a gente tende a esquecer do complemento do texto, né? A gente olha sempre para a mulher sábia que edifica a casa, mas esquece que a insensata com as próprias mãos a derruba, né? E é interessante que a palavra insensato tem a ver com aquilo que você sabe o que fazer, mas você não faz. Então, você tem o conhecimento de como agir, mas você age o contrário. Então, é essa que não edifica a casa, né? E derruba, né? E derruba. Destrói Então, com as próprias a mãos. hipocrisia, né? É você dizer, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Interessante, muito interessante. Agora sim, vamos para como o homem, então, pode amar de forma prática, né? Então, tem ali, eu acho que o texto mais conhecido, talvez, da orientação de como o homem deve amar a sua esposa está em Efésios 5, né? Versículo 25, que diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então,
como que isso pode ser traduzido para atitudes do nosso dia a dia, do nosso, né, da nossa atualidade aí? Deixa a tua mãe responder. Uma das formas, né, de um amor sacrificial é você renunciar a você mesmo, né? É o homem deixar o egoísmo, deixar as suas vontades em favor da esposa. E uma das práticas mais lindas que eu vejo no seu pai, né, que é a manifestação do amor que ele tem por mim, é essa proteção, é o gerar segurança. Nossa, eu posso estar em qualquer ambiente, seja de tempestade, seja de tranquilidade, mas ele está junto, eu me sinto segura. Então, essa de fato é esse amor de Cristo pela igreja. Você pode estar vivendo qualquer situação, né? Mas você sabe que Cristo está com você. E assim é o marido, assim é o seu pai comigo. Então, eu me sinto protegida, eu me sinto segura. É por isso que às vezes ele até fala por mim, né? Para me proteger, muitas vezes, né? Quando há aquela instabilidade emocional, a vulnerabilidade hormonal da mulher. Então, eu acredito que esse é o amor sacrificial, né? E quando, por exemplo, ele deixa de ver o futebol para ver um filme comigo, né? Isso daí é um... Se bem que o Vasco, ultimamente, só tem me feito sofrer. Ele prefere nem ver. É. Mas também a mulher vê futebol também. O que é legal é isso, que tadinha. Ela nem gosta de futebol, né? Muito menos do Vasco. Mas ela vai lá, fica lá e começa a fazer os comentários dela, que é uma delícia, né? Nossa, eu sou a melhor comentarista. Eu observo a meia, a cor do tênis. Eu sou dessas aí. A meia não tá combinando com a chuteira. Não tá. Que isso. Tá, então esse amar do homem, né? Ele é apenas essa questão da proteção ou tem outras formas que ele pode amar no sentido de, por exemplo, espiritualmente? Lavar, né? Pela palavra. É o que Paulo fala ou é Pedro? De lavar pela palavra, Pedro. Uma das coisas também que a mulher se sente muito segura é quando ela tem a edificação pela palavra do marido. Quando o marido traz alguma palavra das escrituras, no momento que a mulher está precisando, né? Traz a memória, a lembrança, algum princípio, traz a memória, a lembrança, o amor de Deus, a segurança de Deus. Claro que isso não vai de jeito nenhum descartar a vida espiritual individual. Nós precisamos ter a nossa vida devocional individual, mas o marido, ele lava a mulher, né? Nós precisamos disso, mesmo que você seja daquelas mulheres militantes que diz que não precisa de homem ou que vive independente de um homem, mas você, no fundo, você precisa de uma proteção, de uma segurança e precisa sempre de uma palavra que seja firme, amorosa. E não tem outra palavra que não seja você citar um texto bíblico, você lembrar de um princípio, né? E é Paulo que fala em Efésios 5:26, né? O lavar da palavra. Uhum. E é por isso que a gente já comentou isso aqui anteriormente, né? Da necessidade desse marido estar dentro daquele contexto do Salmo 128. Temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, né? Isso diz respeito a quê? A esse encher do coração do homem com a palavra, né? Para que ele tenha nessa palavra essa autoridade que transforma, né? Infelizmente, quando a gente vê em muitos casais, né, que vivem desarranjos no relacionamento porque a palavra não está presente. Então fica muito na força do argumento, às vezes do grito, da força, né? E isso não lava ninguém, muito pelo contrário, isso borra, isso mancha, isso suja. Mas quando a palavra é usada com sabedoria, não com pretexto também, né? Porque infelizmente se usa muita palavra com o texto com pretexto, né? Mas não,
esse homem que ama essa mulher como Cristo amou a igreja, com autoridade, com amor, mas um amor com firmeza, né? E uma firmeza amorosa. Aí sim, isso lava a mente da esposa, isso lava a mente dos filhos, né? E traz essa sensação gostosa de que, de fato, eu sou amado, né? Uhum. Então eu penso nisso dessa forma também. Uhum. Beleza. E agora vamos então falar da perspectiva. Isso aqui não está no roteiro. Vamos de freestyle, porque eu pensei nisso agora. Como que os pais podem amar na prática os filhos? E como os filhos podem amar na prática os pais? Eu penso que a melhor maneira que os pais têm de amar os filhos é se amando mutuamente, né? Porque, como nós falamos na semana passada, nessa questão de transmitir ensinamentos, o amor ele é prático, né? Então, quando um pai e uma mãe se amam de verdade, isso é exalado no ambiente da casa, né? Na atitude do respeito, do companheirismo, no sorrir junto, no chorar junto, né? Então, é a melhor maneira. Eu entendo que pai e mãe amam a filha quando eles se amam de verdade. E isso é vivido no dia a dia, né? E a forma como os filhos vão amar os pais vai ser uma consequência disso, né? Honrando, é o primeiro mandamento com promessa, né? Essa é a maior prática. Respeitando os pais, obedecendo, desde que, né, esse honrar, esse obedecer, também não fira a honra e obediência maior que é a Deus, né? Então, eu entendo dessa forma, né? Eu penso que também, e complementando, né, a melhor forma dos pais amarem os filhos é apontando para Cristo. Então, não é... Porque às vezes existe aquela competição, né? Você ama mais a mim ou o seu pai? Você ama mais seu pai do que a mim? Então, aquela confusão que gera na mente dos filhos, né? Que muitas vezes os pais fazem, né? Ah, você faz mais por ele, pelo seu pai ou pela sua mãe, enfim. E quando se faz isso, você está focando em você, o amor em você. E se Deus é amor e Deus mora em você, você precisa apontar para o filho, apontar o filho para Cristo. Então, falar como Paulo fala, olha, me imite porque eu imito Cristo. Ame porque eu amo Cristo. Então, isso precisa ser dito, porque muitas vezes as fases, né, da criança, ela ainda não é tão clara em termos de atitude. Então, ela precisa dizer, eu estou fazendo isso porque eu amo a Cristo. Eu estou abraçando seu pai porque eu amo a Cristo e eu amo seu pai. Então, sempre colocar e apontar para Cristo. Essa é a maior manifestação de amor que um pai e uma mãe pode dar para os filhos, né? E nessa prática, um cuidado que nós precisamos ter é quanto à preferência de amar. Quando a gente olha para as famílias patriarcais, principalmente, a partir de Isaac, né, e Rebeca, aonde os pais começam a manifestar preferências por filhos, amar filhos de forma diferente, isso gera um dano terrível dentro da casa, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa manifestação de amar, preferindo um ao outro, né? Beneficiando um mais do que o outro. Isso cria uma revolta emocional, psicológica e espiritual muito grande nos filhos, né? Às vezes comparar, né? Comparar com primos, com outros irmãos, com o vizinho. Eu tenho péssimas lembranças da minha infância por causa disso. Muito bom. Sensacional. Estou digerindo tudo que vocês falaram. Eu acredito que essa, de fato, seja a maior prova de amor de todos os lados, né? Da mulher para o marido, do marido para a mulher, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. É apontar para Cristo, né? E o modelo, como nós já falamos aqui, né? É Deus. Porque
O que é maravilhoso, eu digo que Deus ele é único porque ele é capaz de pegar o coração dele, né, e fatiá-lo milimetricamente igual e dar para cada ser humano na face da Terra. Para as 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Porque Hoje, né? Tirando hoje. as que já existiram e que vão existir. Entendeu? Porque a palavra de Deus nos ensina isso, que ele não faz acepção de pessoas. Né? Então ele ama a todos de igual modo. Né? Agora, claro, aos filhos, né, que o reconhecem como pai, ele vai atrair para perto dele. Mas os que o rejeitam, não é ele que rejeita, são as pessoas que o rejeitam. Né? Porque o amor dele está aberto para todos. Né? Então isso é muito importante. Sim. Sim. E aí, pensando nesse... Vamos, né, terminar com o relacionamento mais importante de todos, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Como que nós podemos amar a Deus mais do que com palavras? Tendo intimidade. Né? É você ter a primazia. Por isso que a palavra princípios, ela tem a ver com o que vem primeiro. Então, quando eu estabeleço essa prioridade na minha vida, por exemplo, eu preciso ter mais intimidade com Deus do que com Jessé. Eu preciso amar mais a Deus do que o Jessé. Então, dar prioridade. E quando eu dou prioridade, eu estabeleço na minha rotina essa prioridade. Agora, eu queria fazer uma observação, porque às vezes eu tenho ouvido isso de algumas pessoas nos grupos, né, que eu tenho com as mulheres. Às vezes a gente falando muitos dessa forma perfeita, com Cristo e apontar para Cristo e Cristo em primeiro lugar, intimidade, às vezes a pessoa diz assim, nossa, vocês estão totalmente alienados, porque existe um mundo, existe uma vida neste mundo. E, de fato, existe uma vida nesse mundo. Nosso trabalho, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Mas isso tudo é um esforço, é um empenho que eu tenho de diariamente ocupar minha mente com as coisas do alto. Então, isso é um exercício. Por isso que não quer dizer, por exemplo, que essa prática que eu e Jessé acabamos de dizer aqui um do outro, por exemplo, eu posso citar de que o Jessé, por muitas vezes, é egoísta. Por muitas vezes ele faz a vontade dele. E aí esse amor sacrificial já não é manifestado na prática, na minha vida. Mas por que acontece esse egoísmo? Por que acontece essa quebra do amor sacrificial? Porque justamente se perde esse pensamento com as coisas do alto, se perde essa primazia que eu dou para Deus, que é o amor. Então, quando eu não sou submissa ao Jessé, né, até no grupo aqui das mulheres, o Jessé, por eu estar um pouco sem voz, né, o Jessé queria que eu não reunisse o grupo. E aí chegaram algumas irmãs, né, aqui em casa para o grupo, e aí o Jessé disse assim, não era para ter o grupo, por mim não teria o grupo. Aí teve uma irmã que disse assim, então você está em rebeldia, né, Suzana? De fato, eu estava em rebeldia, porque eu não fui sujeita, não fui submissa ao meu marido. Então, isso quer dizer que a carne também, ela fala. A prática do amor, ele se quebra quando eu coloco na primazia a minha vontade. Quando, de fato, Cristo não está sendo a primazia. Então, a gente precisa entender de que nós não vivemos uma perfeição o tempo todo e ninguém existe isso, nenhuma família. Então, as famílias são imperfeitas, nós somos pecadores, mas pecadores redimidos. E o que mostra uma maturidade espiritual? É quando eu reconheço isso. É quando o Espírito habita em mim, ele me convence desse pecado, eu me arrependo, eu confesso, eu peço perdão, aí esse amor é restaurado. Então, isso é maturidade. E é isso que a gente vive muito na prática no casamento, né? Então, essa questão espiritual, ela vem trazer aquela tranquilidade, a maturidade nos relacionamentos.
sem isso. Uhum. E também respondendo à pergunta, a forma de amar a Deus na prática é com a obediência, né? Quando o Senhor fala, né, Ele não quer de nós sacrifício. Infelizmente, para muitas pessoas hoje, amar o outro é um sacrifício. E um sacrifício penoso, difícil. Em relação a Deus, Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa obediência, né? Então isso também é uma manifestação de amar. E vem para o relacionamento do casal, né? Quando a gente obedece aquelas regras que nós pré-estabelecemos lá no namoro, nos votos do casamento, no dia a dia dessa conversa, né? Então, quando nós obedecemos a esses padrões, o amor ele é vivido, ele é experimentado, né? Então, é como a sua mãe falou, a gente precisa, o nosso esforço, eu entendo, né, que esse reino dos céus que a gente precisa tomar posse todos os dias, ele depende muito da sintonia que a gente está com Deus, né? É aquilo que diz a palavra, o Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos e filhos amados. Então, quando eu vivo essa sintonia, eu não tenho dificuldade de amar minha esposa, de amar meu marido, de amar meu pai, minha mãe, meu filho e até o inimigo, né? Mas tudo depende dessa sintonia constante. Não pode haver ruídos, não pode haver interrupções, porque é quando há ruído e interrupções que o nosso amor passa a ser condicional. Enquanto que o amor de Deus ele é incondicional. Ele não põe condições, ele simplesmente ama, né? Então, para a gente manter isso na relação do casal, a gente tem que estar o tempo todo. Porque, por exemplo, uma prática comum numa relação em que é amor é perdoar, né? É um tema que a gente vai trabalhar futuramente, né? Essa questão do perdão. Jesus disse, a quem muito se ama, muito se perdoa, né? Então, o amar e perdoar andam de mãos dadas o tempo todo. Porque quando eu machuco a sua mãe, a dor que eu causo nela é muito intensa. Por quê? Porque é proporcional ao amor que ela tem por mim. Então, na mesma medida que eu a machuco, eu tenho que me redimir. E aí vem o pedido do perdão sincero com mudança de atitude, de comportamento. Então, isso é uma prova, assim como para Deus, né? A palavra de Deus diz que Ele nos perdoa quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Então, eu manifesto esse amor por Deus quando, de fato, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha vida, né? Sim. É muito interessante, né, essa questão da obediência. Toda vez que alguém fala a palavra obedecer, eu automaticamente começo a cantar a musiquinha do Diante do Trono infantil. É mais que importante, obedecer é mais que importante, é prova de amor, né? E de fato, é praticamente impossível falar de amor na prática e não falar de obediência. E se eu não estou disposta, se eu já não acordo pensando como eu posso morrer para mim mesma hoje, se esse não é um dos meus primeiros, talvez não o primeiro, mas não um dos primeiros pensamentos, a probabilidade de eu viver aquele dia para mim mesma é muito grande. E é muito importante o que a senhora falou, mãe, da questão da primícia, né, de ser o primeiro. Obviamente, cada um tem a sua rotina, né, a sua realidade, mas fazer a devocional, passar o tempo com o Senhor logo de manhã, como a primeira atitude, a primeira atividade do dia, fez muita diferença, né, pelo menos na minha vida, por causa disso, porque eu já começo o dia criando essa sintonia, ligando como se fosse ligando o aparelho que sintoniza os pensamentos de Deus com os meus pensamentos. Mas é muito difícil, tem dia que eu não acordo a fim de fazer a devocional ou de orar, e aí acaba que eu vivo o dia pra mim, ou então um dia que eu acordo muito agitada, tipo, acordo atrasada, isso já fica mais difícil também, porque daí é muito mais fácil de eu viver pra mim mesma, e viver de uma forma egoísta que eu não vou estar sensível ao que vocês estão sentindo, né, o que vocês estão precisando. Eu falo vocês porque eu moro com vocês, né? Mas é o próximo, né? No geral, não só a família. Um ponto muito importante que a gente precisa entender é que por mais que nós nos dediquemos, né, nessa ação, nessa atitude de amar
um ao outro, nós nunca seremos capazes de completar o outro. Somente Deus. Né? Então, existem muitas pessoas sofrendo hoje porque elas têm uma dependência emocional, afetiva, né? Que é um transtorno isso, né? Psicológico, emocional. Uma expectativa de que o outro vai o outro preencher. me preencha, me completa. E esse sofrimento ele vai ser constante. Porque somente o amor de Deus é que pode ocupar todos os espaços, né, da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Né? Então, mesmo que meu marido não me ame como eu gostaria que ele me amasse, minha esposa, meu pai, meu filho, mas quando eu entendo que Deus me ama por quem eu sou, né, e não pelo que eu faço ou deixo de fazer, isso acalma. Né? Acalma essa alma insaciável, né? Acalma a mente. Então, é o amor de Deus. Paulo fala, né? Enchei-vos do Espírito. Então, quem enche é o Espírito. Não diz assim, enchei-vos do marido, enchei-vos da esposa. Tem um encher pejorativo, né? Bom, muito bom, gente. E é isso. Fica aí o desafio para nós amarmos, então, quem já é casado, amar o cônjuge mais do que com palavras, aos filhos para amar aos pais mais do que com palavras, aos pais para amar os filhos mais do que com palavras e, acima de tudo, amarmos a Deus mais do que com palavras, né? E na semana que vem a gente vai começar mais uma série de episódios e vamos falar sobre finanças. Uau! E vamos ter o nosso primeiro convidado de fora da família Guimarães. Então, isso, pessoa ilustre. Exatamente. E só para título de informação, finanças é o segundo maior motivo que leva muitos casais ao divórcio. Então, é um tema muito sério. Ressaltando aí a importância e a relevância desse tema, né? Então é isso, gente. Sigam a gente lá no Instagram, @Ministério Viver Família. Curtam, comentem aqui os nossos episódios, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify também. Compartilhem e esperamos que vocês sejam abençoados e edificados, acima de tudo, com as nossas conversas aqui. E Amém. Deus abençoe a semana de vocês. Beijo no Beijo, coração. cheiro.